A pesquisa de opinião sobre as eleições mais recente, que foi divulgada anteontem, a pesquisa do IPEC, que é o sucessor do IBOPE, sofreu uma adulteração grosseira, uma adulteração primária, e foi divulgada nas redes pelo senador Flávio Bolsonaro como verdadeira. Simplesmente o seguinte: seguindo a tendência das últimas 4 ou 5 pesquisas anteriores, o ex-presidente Lula tinha 46% das intenções de voto no primeiro turno e Jair Bolsonaro 31% das intenções de voto. E nessa adulteração inverteram esses papéis, puseram o nome do Bolsonaro no índice mais alto e puseram o nome do Lula no índice mais baixo. E assim sucessivamente foram invertendo os nomes dos candidatos em toda a pesquisa, dando a impressão de que Jair Bolsonaro está finalmente à frente do candidato do PT à presidência da República. É de um primarismo, é de uma falta de sensibilidade, uma falta de noção absurda, absoluta. E eu fico pensando, quem será que acredita nesse tipo de manobra? Quais são os bolsonaristas que creem realmente que as pesquisas apontam o seu candidato à frente do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que vem aparecendo sempre na dianteira em todas as pesquisas dos principais institutos, Datafolha e IPEC? É óbvio que, evidentemente, no Paraná Pesquisa e outros institutos menos conhecidos e menos acreditados junto aos políticos, jornalistas e estudiosos, o Bolsonaro aparece numa posição melhor. Mas mesmo no Paraná Pesquisa, que assinou um contrato milionário com o governo há pouco tempo para fazer as pesquisas que vem fazendo, Lula está à frente. Um pouquinho, uma margem pequena, dentro da margem do empate técnico com o Bolsonaro, mas Lula à frente, o que confere alguma credibilidade a essas pesquisas, embora não resista a uma análise mais profunda de estatística, de comportamento do eleitor, de resumo da história dessa campanha eleitoral. O que me assusta nesse negócio todo é que as pessoas acreditam nisso realmente. Não apenas acreditam os bolsonaristas, que são de alguma forma conduzidos a esse rebanho, comportamento de rebanho, mas aqueles bolsonaristas que têm interesse específico, como o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, o Carluxo, que é o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, e o Eduardo, que é deputado federal por São Paulo. Todos esses três têm interesse direto na reeleição do pai, mas também ministros como Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações do governo e que é dublê de deputado federal e genro de Silvio Santos, ameaçou nas redes sociais, com base nessa pesquisa fraudada, ameaçou de processo o TSE. Em resumo, quem se meter na frente e duvidar desse resultado mentiroso das pesquisas. É impressionante a capacidade que essas pessoas têm de pensar que vão conduzir o rebanho ad eternum, como se fossem irracionais os eleitores. De outra parte, também, quando eu vi um vídeo gravado pela BBC Brasil no dia 7 de setembro na Avenida Atlântica, em Copacabana, com bolsonaristas falando naquela manifestação convocada pelo presidente, eu percebi que muita gente ali pensa realmente, acredita realmente na honestidade de princípios, na honestidade
do presidente da República, que ele não tem nada a ver com rachadinha, nem falam da mulher dele, da Michele, nem falam dos filhos, falam apenas que se houver, como o próprio Bolsonaro disse, se houver culpa de algum dos filhos, que ele seja punido. Mas ao mesmo tempo eles não sabem, não percebem ou não querem ver que o próprio presidente faz toda uma manobra dificultando, impossibilitando e inviabilizando as investigações sobre essas atitudes dos seus filhos, essas atitudes de roubalheira, de rachadinhas, de compra de imóveis, esse tipo de coisa. Ninguém fala disso. E nisso, esses bolsonaristas contam também com o apoio da imprensa, na medida em que a grande mídia se omite, não cobra e não cobre esse tipo de denúncia, não quer saber dessa verdade, não procura checar informação alguma, nada disso. O que a gente vê no máximo é, por exemplo, como o Estado de São Paulo, o Estadão Verifica, que é uma instância que o jornal Estado de São Paulo criou para checar os fatos que são postos nas redes sociais como verdade, para saber se são verdade realmente. Quando suspeita, vai lá e vai nesse Estadão Verifica, e ali, como em outros veículos de imprensa também, eles descobrem que são fatos fraudados, são fake news. Essas fake news que tanto ajudaram Jair Bolsonaro em 2018, confundindo, vocês se lembram, né? Confundindo aquela mamadeira, aquele kit gay, essas coisas que inventaram naquela eleição e que hoje estão desacreditadas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo hoje ainda uma mulher acusando a repórter da BBC na Avenida Atlântica de comunista, como se comunista fosse algum crime. Se bem que tem deputado bolsonarista, ou nem bolsonarista, mas de direita, da ultradireita, querendo criminalizar o comunismo no Brasil. E assim nós vamos caminhando a passos largos para o passado. O Brasil tem um longo passado pela frente, já disse alguém, e a gente espera que nas eleições, agora que se aproximam, do começo de outubro, desmintam ou contradigam essa tendência brasileira. Um abraço.